Boa noite, a gente, nosso Filosofia com Dendê, nessa sexta-feira aqui hoje, com a Major Janaína Silva, Centro de Interatividade de Veteranos, dessa que é uma das mais antigas instituições desse país, que foi praticamente a fundadora desse Brasil, a Polícia Militar da Bahia, né, que constitui a Bahia, que foi o primeiro Salvador, a primeira capital do Brasil. Então, a importância da Polícia Militar, a importância desse veterano, a importância de quem contribui e que ainda contribui com a Polícia Militar. Estamos hoje aqui com a Major Janaína Silva, não é, professor José Augusto? É um prazer estar aqui com essa figura aqui. É marcante da segurança pública do estado da Bahia, principalmente por ser uma mulher, ter um carisma muito grande e fazer um trabalho não somente de transtorno de estresse pós-traumático, como nós sabemos, estresse é uma resposta fisiológica ou psicológica onde estressou, e trauma é ferida. E ela trabalha não somente nessa parte do equilíbrio mental, mas também do equilíbrio social de toda a Polícia Militar do estado da Bahia. É um prazer tê-la aqui ao vivo e em cores, viu? Com certeza, Major Janaína Silva. O que nos aguarda, como é que está a nossa Polícia Militar em relação aos nossos veteranos e até os atuais policiais, né? Pronto, a minha Polícia Militar tão amada, há quase 200 anos, sou mais nova para o Banco do Brasil, que tem 215 anos. A Polícia Militar da Bahia hoje, ela se orgulha do público dela, ela tem uma satisfação, uma consideração, um reconhecimento muito grande com o nosso policial veterano, esse homem cansado de guerra, né? São esses homens que inspiram os mais novos, que traz aí essa experiência, né, com a nossa sociedade, porque existe sempre um mútuo conhecimento, né? Trocas de experiência, sempre estamos aprendendo, né? E nesse setembro, que ainda estamos em setembro, está acabando, mas para a gente também é um mês muito importante, que é o Setembro Verde, né? O Dia da Pessoa com Deficiência, que também é muito importante, faz parte do trabalho da Polícia Militar, porque a gente lidar com todos os tipos de pessoas da sociedade, principalmente pessoas com deficiência, a gente também está ali para ajudar. E o nosso Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio também, que também é muito importante para a gente, né? Na questão mesmo da saúde e do autocuidado com o nosso policial militar. É interessante que o suicídio, Emile Durkheim, ele fez um trabalho suicídio, ele é um dos pais da sociologia e cria o processo, até o método sociológico é parido com ele, e ele no fato social fala do contexto do suicídio. Aí ele fala do suicídio egoístico, que o indivíduo o faz por algum ato individual, o altruísta, que nós vimos isso nos monges do Vietnã, que tocaram fogo em si mesmo, e também vimos isso com os kamikazes. Ele não conhecia os kamikazes, porque exatamente ele era no século XIX e os kamikazes foi na Segunda Guerra Mundial. E o terceiro, o anômico. Anomia é a falta de normas. E nós temos, dentro da polícia como um todo, esse excesso de normas, esse excesso de pressão, principalmente como foi falado no início, que o estresse, a resposta fisiológica e psicológica, a gente estressou. Às vezes o policial, ele passa por uma pressão social tão grande, porque ele não é visto, às vezes, como amigo, é visto como inimigo, né? Aí nos fale sobre isso, já que o suicídio também adentra no contexto da segurança pública militar no estado da Bahia. A Polícia Militar da Bahia, ela tem um cuidado muito grande desde a formação desse homem, né? Quando entra esse candidato, né? E nós fazemos questão de fazer com que eles consigam vivenciar a pressão que vão ter na área. Porque naquele momento que estamos ali, a sociedade não está esperando que nós não venhamos a fazer nada, a resolver o problema, não. Tem que resolver e resolver. E pensando nisso, existe toda uma preparação desde o Instituto de Ensino, desde a preparação de nota de serviço, para recepcionar esses candidatos e eles vivenciarem essa experiência. Porque são montadas diversas oficinas, imaginem, né? Às vezes existem procedimentos e comportamentos que aquele candidato que ao entrar se torna aluno, ele não entende. Por que isso? Né? Aí quando termina o período de formação, diz, eu agora compreendo.
Porque nós temos que chegar preparados. Lá não tem desculpa de dizer, eu sou policial militar e eu posso. Não, eu sou um agente do Estado e estou ali para servir. Já começa desse princípio. E quando eles vão servir, nós temos uma preocupação com a questão da nossa Academia de Polícia Militar, que é a escola dos líderes, dos oficiais. Como preparar esse oficial? Para ele ter a sensibilidade para recepcionar esse efetivo. Porque, de uma certa forma, né, somos pais e mães. A gente está ali para observar esse homem, no que ele precisa. Quando o policial militar entra para trabalhar, ele não entra só. É uma família que vai com ele. Né? Quando acontece qualquer coisa, a primeira coisa que a polícia militar pensa em fazer é o quê? Acolher a família desse policial militar, porque já não é fácil. Chegar pela manhã, você ver seu marido, seu irmão, seu filho sair para trabalhar e não saber se vai voltar. Né? Como eu digo lá nos veteranos, nós somos vencedores. Aqui são homens que chegaram a 30, 40 anos de serviço, estão aqui firmes e fortes. E vivos. Vivos, né? Isso é muito bom para servir e para ativar uma nova vida. E quando eu tenho aquele policial que só viveu 4, 5 anos de PM e que a gente não entrega mais um homem, né? Vem o corpo. Né? Isso não é uma vontade da Polícia Militar, isso é muito triste. É um pedaço da gente que morre. Mas é bom que a sociedade tenha em mente o quê? Que viemos dela. Somos ainda da sociedade. Agora, nós estamos praticando uma missão muito difícil, que é proteger todos vocês. E com excelência. E paciência e resiliência. Isso é colaborar com esse intuito e a gente falar de polícia, ser profissional de segurança, ser policial, é um estilo de vida que tem outras profissões que você podem agir com normalidade, mas ser um policial, trabalhar com a segurança pública, trabalhar com o mapa criminal, né? Esse homem, esse policial, ele não tem a mesma liberdade em uma pessoa normal de ir para uma festa, de ir para uma comemoração, que pode estar ali no meio do evento um daqueles que ele pôde ter que prendeu ou que teve que agir com o rigor da lei. Então, esse policial, ele realmente, a saúde mental dele tem que ser bem atendida, tem que ser bem observada, tem que estar totalmente atento a esses picos, porque é um estilo, como eu, mais uma vez citei, é um estilo de vida, né? Hoje, como a própria Major falou, quem está hoje nos veteranos, a gente tem que aplaudir, e eles que contribuíram estão aí, né? Ainda agora com essa devida, tem essa atenção que ainda o governo do estado e a polícia dá, né? Como é que fica hoje assim esse policial, né? Hoje, porque são segundos, né, Major? Quando a gente faz uma ação policial, ou esse policial vai, é questão de segundos para resolver ou para tudo acabar, né? Ali naquele momento, né? Ele tem que dar respostas imediatas de um fato que está acontecendo, né? E também tem coisas boas. Muitas vezes o policial, ele faz o parto, aquele policial que salva a vida, aquele policial que dá um conselho, né? É aquele policial que faz coisas até além dos seus ofícios, até de briga de discussão familiar, né? E coisas que atribuem até a outras profissões. Ele está ali no dia a dia da rua e aparecem coisas inusitadas para esse policial enfrentar. Isso. Como é que está a saúde dele? Eu amplio essa pergunta. Sempre o WhatsApp aqui eu olho, porque sempre tem alguma pessoa curiosa. Né? Como é a aceitabilidade desse preconceito, antes de conceito, e desses conceitos errôneos que todos têm em relação à polícia, principalmente a senhora, né, que é uma cidadã comum antes de ser
Policial. Né? Policial de ser representatividade do Estado e as pessoas devem olhá-la quando a senhora se apresenta como policial oficial e diz, ô, gente. Eu lembro-me que eu fui para uma aula inaugural que eu a fiz na Escola Superior de Guerra, lá colocando. Eu sou quem dou certificados, é minha faculdade quem dá. Eu sou da Escola Superior de Guerra também, eu sou assessor dele. E aí tinha algumas colocações, que lá tem muitos policiais, né? Eu sou civil, mas como eu sou da diretoria, e aí muitas colocações e muitas conversas que se ouvem nos bastidores. Da minha turma mesmo, que foram 1 ano e meio, né? Foi antiquíssima, né? Sempre tinha colocações disso, daquilo, né? E sempre tem o preconceito, que é antes do conceito, e os conceitos errôneos. As pessoas se chocam, né? Isso. Veja bem, imagine, ver o policial como a mão repressora do Estado, né? E hoje esse conceito está bem diferente. Desde quando a PM trabalha o conceito de polícia cidadã, proximidade com a comunidade, a Polícia Militar vem desmistificando isso. O nosso trabalho é árduo, porque assim nós queremos participar da vida em sociedade, falar com o dono da banquinha, o dono da padaria, a pessoa idosa que passa ali todo dia, dar um bom dia, saber como ela está, porque a gente precisa se inteirar dos problemas que atingem, né, aquela comunidade. Então, hoje, o nosso policial militar, ele é formado dentro de um conceito que abrange os direitos humanos. Hoje, a gente não dá para trabalhar sem isso. Por quê? Porque temos o produto humano que é o policial militar. Partimos do princípio que esse policial militar ele tem que estar saudável para ir prestar um bom serviço em segurança pública. Não adianta esse homem não receber o apoio nem o suporte necessário dentro da Polícia Militar para ir defender a nossa sociedade. Ele vai chegar ali um homem estressado, um homem desmotivado, imagine, né? Sem paciência e nem resiliência. Por mais que o nosso cidadão esteja ali nervoso, perdendo a calma, temos que estar tranquilos. Estar ali, não, senhora, por favor, se acalme, nós vamos lhe servir. Pode xingar, pode fazer e acontecer, mas estamos ali, não como uma força inimiga, e sim uma força amiga. Por quê? Porque trabalhamos em estabelecer a ordem. Hoje a Polícia Militar é muito mais do que segurança pública. Fazemos trabalhos sociais. Trabalhamos com a campanha do agasalho. Gente, é mais de 20 mil toneladas de roupas entregues. E na rua, diretamente para aquela pessoa ali que mora na rua. Fazemos campanhas de arrecadação de alimentos, né? Para a Casa da Criança com Câncer, para o NASCE. São tantos projetos sociais que a Polícia Militar hoje tem, não só em Salvador, RMS, mas também no interior do estado. E faz uma diferença enorme. Hoje a Polícia Militar consegue mover todas as camadas da sociedade na prevenção da violência, porque a nossa obrigação é trabalhar com prevenção. Quando a gente trabalha com prevenção, a gente trabalha com jovem, com as nossas escolas da Polícia Militar. A nossa escola do Lobato ganhou um concurso de robótica e foi lá para a Irlanda. Meu Deus, isso foi um marco para a polícia, né? É um orgulho. Quer dizer, tem muitos alunos humildes, né? Os pais veem esse crescimento, porque ainda é uma escola que trabalha com princípios e valores. A gente trabalha com um programa, o PROERD, excelente contra as drogas. A gente consegue movimentar o jovem, consegue fazer com que ele se interesse por esporte, pelas profissões. A gente consegue mover até a nossa parte da psicologia para trabalhar com eles. Nós resgatamos esse jovem que está ali desacreditado dentro da realidade que ele vive. Imagine um menino ser recepcionado numa escola com carinho, com atenção, onde todos os jeitos, olhares dele está sendo observado. E quando está ali, aquele policial do corpo de aluno detecta, vem cá, meu filho, o que está acontecendo? Né? A gente tem esse primeiro passo em conversar com ele. Então, isso sim é fazer a prevenção à violência. Né? A Polícia Militar, quando falamos de Polícia Militar, estamos falando o quê? Da prevenção. Nós estamos ali para prevenir que nada aconteça.
Quando a gente fala da Polícia Civil, já é uma polícia investigativa. O fato já ocorreu. Então, para a Polícia Militar, o importante é que isso não ocorra. Pense que a gente tem que estar prevendo tudo muito antes. Quando nós nos reunirmos para fazer um policiamento, principalmente um carnaval, que é a maior festa do planeta, se estuda tudo, desde os portais, como as pessoas vão se comportar, a batida da música, como a gente vai conseguir acompanhar e controlar toda aquela população na rua. Por isso que somos a melhor polícia do mundo. Preventivamente. Preventivamente. E a gente consegue fazer isso com a parte da sociedade civil, né? As empresas, né? Que é a parte privada. Porque o público tem que estar de mãos dadas com o privado. Porque nós vamos saber como os senhores vão trabalhar e poder planejar um carnaval em excelência. Que parabenizar aí esse excelente trabalho que tem feito, né, a Polícia Militar. E falando de interatividade de veteranos, como é que está o nosso centro de interatividade desses nossos queridos veteranos que contribuíram, né? E que muitas vezes também, falando com a Major, não ainda se desligaram da polícia, porque uma vez policial, sempre policial. Como é que tá esse policial que ele entrou, ele está na reserva, mas diz, olha, eu não consigo ainda, a polícia não saiu de mim. É verdade, são homens e mulheres que com certeza não sai, está no sangue já, é genético, né? Eu sempre Após 30, 40 anos, né? Não é brincadeira não, meu amigo. Até por osmose a por coisa osmose. fica. A coisa fica. Com certeza. É assim, é intrínseco desses policiais, não só os veteranos, mas como todos. Às vezes estamos na nossa folga, mas a gente não consegue se desligar da questão de defender, né? Fazer a segurança. Como já teve episódios, né, do veterano ter reações para defender a sociedade, né? Ai, Major, eu sei que eu não estou mais, mas eu não consegui me conter, eu tive que ir lá defender. Então, assim, nós estamos procurando fazer um trabalho de ressignificação, de valorização desse homem. Hoje o centro, ele está se preocupando em reativar um programa que a gente tem da preparação para a reserva, com o nome Programa de Ativação para a Reserva e Aposentadoria. Hoje, eu sou gerontóloga, pesquiso o envelhecimento humano e observamos que está havendo um envelhecimento mundial. Mas também, diante de tudo isso, nós estamos ficando agilês, não mostramos mais idade. Hoje estamos aí com a tecnologia avançadíssima, inteligência artificial, e nós estamos, sim, nos movimentando para acompanhar essa era digital. E com tudo isso, o centro não poderia deixar de olhar essa parte do veterano na questão de ativá-los para as novas perspectivas e oportunidades que se tem numa reserva ou aposentadoria. Hoje nós temos veteranos artistas plásticos, veteranos donos de fazenda de leite. Chique isso, né? Que ótimo. E muito realizados. Então, o programa de ativação para a reserva e aposentadoria, que está indo agora para o interior do estado, preparar policiais que já estejam para se aposentar daqui a 5 anos. Esse programa, ele tem anualmente. Nós preparamos esse policial para essa nova fase. É a mesma coisa hoje o centro com a Ronda Veterana. Hoje nós temos veteranos que estão acamados, home care, institucionalizados, sofrendo violência, veteranos com problema jurídico. A Ronda Veterana vai na casa do veterano. Ele faz a visita social. Ele dá o apoio à família para os veteranos que estão em home care. Imagine, quando chega lá, meu Deus, a polícia se preocupa comigo. Eu ainda existo. Eu ainda sirvo. Então, eles partem do princípio que quem não vive para servir, não serve para viver. Agora, diga-me uma coisa. Existe uma sociedade na qual ela tem determinado, digamos assim, guetos. Vou dar exemplo. O indivíduo que é militar, Sim. ele tem uma vida dentro do militarismo. Quando ele sai daquela vida, ele tem um choque de egrégora muito grande. O indivíduo que é professor da universidade pública, ele tem uma vida ali dentro. Quando ele sai, para se adaptar à sociedade, é um choque de egrégoras muito grande. E a pessoa que é padre, bispo, e vive dentro do seminário, quando sai, é um negócio terrível.
Né? Quando eu estudava teologia na Universidade Católica do Salvador, eu lembro de um professor que ele tinha uma dificuldade muito grande de até mesmo, quando ele deixou o seminário, de ligar um fogão e fazer o mercado, porque ele não está acostumado com isso. Então é aquela coisa, existe a homeostase social, a homeostase do trabalho, ou seja, o equilíbrio do trabalho, né? E as pessoas não têm outra realidade. Isso acontece muito dentro da polícia militar, porque acontece muito nos militares, na aeronáutica, na marinha, na aeronáutica, na marinha e no exército. Isso. Inclusive eu fiz uma palestra uma vez, a convite de Raul Chaves, advogado, para o pessoal lá na Cabana da Barra, ali, né? Para as pessoas que estavam saindo da marinha. E o que eu mais percebi durante a palestra e durante o convívio é que as pessoas questionavam-se porque eles não conheciam a família. Que o indivíduo vivia para o trabalho, afastado, e de repente voltava para casa. E quando voltava para casa, talvez o filho tivesse aquele choque de egrégora, né? Isso acontece com os militares, digamos assim, os militares das Forças Armadas. Acontece isso também na Força Militar do Estado da Bahia, não é? Porque é a mesma coisa, né? Não existe muita diferença. Às vezes o indivíduo, ele está ali, ele vive, ele tem um processo de trabalho, vive para o trabalho, e quando quer voltar, tem um choque de egrégora, diz, puxa vida, o que é que eu vou fazer? Passamos por isso, sim. Tem policiais que não foram preparados para uma reserva ou reforma. Esse homem, quando ele volta para casa, é muito difícil para a companheira ou para o companheiro recebê-lo. Imagine ver esse homem, ver esse homem dentro de casa, sentado, assistindo televisão o tempo inteiro. Vai fazer alguma coisa, vai comprar um tempero. Ou então, quando ele está reclamando dentro de casa, você não está no quartel mais não, viu? Pare com isso. Então, existe esse choque, sim. Aí, o que é que vai acontecer? Muitos vão para uma vida em bar, jogatina. E nós damos outro viés quando a gente faz um programa desse. Como ele administrar o tempo dele agora. Onde ele antigamente era 30, 40 anos viajando, chefiando uma sessão, ou estando com um comandante. E ele vê ali, meu Deus, eu não sou mais nada. Pense, chefiando ou sendo chefiado? Né? Ou sendo chefiado. E aí a gente diz assim, não, mas é agora que você vai viver. Você agora vai se realizar, já estabilizado, porque a nossa intenção é essa, o programa é esse. A gente prepara esse homem até na questão da gestão financeira, para ele chegar bem, ele poder desfrutar de tudo que ele tem direito agora. Imagine não estar mais, ninguém mais lhe governando, lhe comandando. Você está liberto. Nem ninguém para ele governar. Não é? Nem para ele governar. Então agora você pode curtir a sua vida, você administrar o seu tempo. E o veterano hoje, ele pode voltar a estudar, ele pode se dedicar a uma vida de esporte, ele fazer uma terapia, né, com a família, porque esse regresso é difícil. E a gente chega também a pensar até na questão da ala das esposas dos veteranos, porque a gente também trabalha essa esposa quando ela vai retornar. Essa família tem que ser trabalhada. Tem que ser trabalhada para o retorno dele. A coisa tem que ser muito bem preparada e elaborada. Tanto que nós buscamos até uma parceria com o Tribunal de Justiça, falando muito da justiça restaurativa, que submete as famílias a um ciclo de justiça restaurativa, onde ali lidar com a emoção, com as emoções, né? Os problemas que cercam aquele lá. Porque hoje vivemos uma sociedade que está em transição. Hoje nós temos a diversidade, temos o gênero, a liberdade para as pessoas dizerem o que são, né? E para esse homem, esse veterano, né, que está ingressando nessa nova vida, às vezes os conceitos, né, mais conservadores, a gente prepara também ele para lidar com isso, né? Que é normal, tem que se existir um respeito, mas isso pode acontecer. Esse veterano também ele é preparado para esse novo mundo digital, que hoje tudo você pode comprar, está em suas mãos, né? A questão da compra, a questão de falar com uma pessoa no exterior, a questão de você fazer uma pós-graduação ali digital, a gente ensina, a gente faz com que esse homem enxergue o universo que ele agora tem
na questão da reserva do tempo. E como ele agora pode, sim, se satisfazer e se realizar. Não que ele não tivesse se realizado na vida militar, mas ele saber, sim, que ele pode fazer outras coisas mais prazerosas, sem se preocupar tanto com a atividade que ele tinha antes, porque lidamos com vidas. O nosso objetivo, em qualquer crise que se tenha, é que todos saiam com vida. Aí sim, a operação é com sucesso. Mas imagine, esse homem agora se vê sem nada. Meu Deus, eu não tenho mais essa responsabilidade. O que é que eu vou fazer? Então, nós preparamos ele para isso, né? E a família também, porque precisamos que essa esposa esteja ali apoiando e que os filhos tenham a consciência de que ele está chegando de uma vida onde ele era comandado ou ele comandava. Apesar que eu digo a vocês, eu sou apaixonada pelo sistema militar, eu gosto muito. Eu acho que, eu sempre digo na minha vida que eu gosto muito da palavra respeito. E a hierarquia, a disciplina, eu acho que são, assim, ferramentas lindíssimas para conduzirmos as coisas. E sempre é um sucesso, por incrível que pareça, e dá certo. É uma coisa interessante. Quer fazer? O Centro de Interatividade, já vou parabenizando, porque essa preocupação. Tem um bocado de perguntas aqui. Essa preocupação com esse pós-polícia, né? Agora, a gente acompanhando isso, Major, eu acho que eu me encontrei nessa situação, e muitos no mundo, que ficamos 2 anos dentro de uma casa. A gente vive num mundo de transição, né? E que a gente se encontrou em atividade eterna, mas teve uma hora que o mundo disse parou. Igual aquela música do Raul Seixas, o mundo parou. Então, a gente viu relações acabando, a gente viu problemas que nunca existiram em famílias acontecendo. A mesma coisa como a própria Major tem me relatado, como esse profissional da segurança chega nesse momento, que realmente ele agora vai ter que curtir a vida, ele vai agora encontrar, ficar em um outro momento de vida dele, né? Esse momento de transição. E como o Centro de Interatividade tem preparado esse policial. Mas nós estamos numa cidade de carnaval, né? E a gente sabe que lazer também é muito importante para a saúde mental. Sim. Né? O que o Centro de Interatividade tem feito, né, para esse policial rir, né? Nesse momento, então, até que nas proximidades do carnaval, que acho que ele tanto trabalhava, esse momento ele agora vai ter que curtir, né? Verdade. Já que ele já está aposentado. Exato. Veja bem, só para os senhores entenderem. A polícia, eu gosto do mecanismo que a polícia tem. Nós temos um departamento de promoção social que promove direitos humanos. Nesse departamento, nós trabalhamos assistência social, assistência psicológica, assistência religiosa, onde trabalhamos com 4 religiões: católica, evangélica, espírita e a de matriz africana. Né? Você vê que é evolução. E temos o Centro de Interatividade de Veteranos. Então, procuramos fazer esse trabalho social e humanístico dentro da PM. Isso é importantíssimo. E quando a gente, você fala do carnaval, nós estamos sim no carnaval, porque dá o direito ao veterano agora brincar um carnaval sem se preocupar em fazer a segurança pública, onde ele é aquele ser que a gente agora está na hora de oferecer, de retornar tudo que ele doou à sociedade nesse momento de festa, é muito bacana. É o momento que ele leva a família para confraternizar, para celebrar. É o momento que ele diz assim: poxa, minha polícia agora está olhando por mim. E é gratificante. Nós agora no 7 de setembro, o centro treinou lá na Polícia do Exército, na Paralela. Foi uma honra como eles receberam nós da Polícia Militar e os veteranos. E eu disse assim para eles: eu vim beber da água da fonte, porque nós somos forças auxiliares e temos que saber de onde viemos e para onde vamos. E o Exército Brasileiro continua sim nos guiando. E nos deu um apoio enorme na questão da Ordem Unida com eles. E eles se sentiram
pertencentes, valorizados. Teve até o sargento Cláudio Santana, que ele disse assim, olha, eu tenho o maior orgulho da Polícia Militar. Sou filho de um praça, de um subtenente, e hoje estou tendo a honra aqui de participar da instrução de Ordem Unida. Tem coisa mais linda do que essa? O respeito, os valores, os princípios. E foi meu aluno na escolinha, principalmente isso. Né? Eu vi aquele menino enorme já, e, meu Deus, o tempo passou. E me deu orgulho, hoje sargento do Exército. Então, acho que a gente deve preservar isso. Eu sempre digo assim, antes de ser policiais militares, nós somos seres humanos. A gente tem que saber que a dor que dá no outro, dá na gente. Né? Quando vamos atender alguém, a gente não pode... Temos que ter empatia, então. Empatia, sim. Sim. Porque é como você disse, Aldri, a gente está ali no momento que não tem um médico, que não tem um juiz de paz, né? Que não tem a mãe que está ali com aquele menino abandonado na rua, e a gente saber lidar com as situações para poder encaminhar para os órgãos. Você vê que o Pacto pela Vida começou com muitas secretarias, mas terminou só a PM, ali, firme e forte. Não, a gente não vai abandonar. Através do quê? Das bases comunitárias, que hoje ainda estão lá oferecendo projetos, trabalhando com a comunidade, oferecendo curso de línguas, de arte marcial. Esses meninos se empolgam. Olha, tem uma ronda que a gente realiza, que é a Ronda Mineira, que é uma ronda religiosa. É uma ronda que ela tem a missão de quê? Das pessoas profetizarem a sua fé no que quiser. Principalmente de matriz africana. Que ótimo. Então a gente vê a felicidade que essas pessoas têm quando recebem a polícia militar, que um dia coibia, né? Porque as religiões de matriz africana passaram muito por isso. Não, fecha o terreiro, está fazendo zoada. E hoje não, existe uma ronda para defender essas pessoas. Então, o avanço que estamos tendo, nós somos diferentes sim das Forças Armadas, somos a força que está perto da sociedade. A força para servir o cidadão. É onde vocês recorrem para ter alguma solução, algum salvamento. Imagine. Então a responsabilidade é muito grande e a missão é muito nobre. Eu digo a vocês assim, que eu tenho muito orgulho de ser policial militar, lidar com a vida humana. E quando eu falo lidar com a vida humana, quando eu estou ali com a minha tropa, eu gosto muito de dizer a eles assim, eu sou como vocês. Eu sou um soldado deste exército de homens. Porque nós temos uma missão maravilhosa e que nem todos têm coragem de fazer. Mas somos felizes. Né? Veja, você quer? Diga, a tropa é o espelho do comandante. Exato. Agora aqui, veja bem. Sim. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Sim. É interessante que você tocou aí. É uma Sim. coisa que deve ser esclarecida. Oscar Wilde, ele cortou o século XX. Sim. Oscar Wilde morreu em 1900, mesmo ano que morreu Nietzsche, e mesmo ano que Freud lançou o Significado dos Sonhos. Foi um choque de egrégora muito grande. Haja vista que ele foi preso por causa do crime de sodomia. Graças a ele e aos pensares do início do século XX, saiu-se o ato parafílico, ou seja, parafilia, que é zoofilia, gerofilia, hebefilia, pedofilia, passou a ser doença. Só que no início da década de 80, saiu-se e mudou-se o conceito de doença e passou a ser orientação afetiva sexual homo, hétero e bi. Só que a polícia, ela por sua vez passou de um corte invisível, como a linha do Equador, ninguém via, ninguém sabe onde está. Não é igual a enterro de anão, não, que nunca devia. Ela existe, de alguma forma, igual a linha do horizonte. Exato. Ela passou, primeiro, a aceitar homos afetivos. Sim. E esta polícia, antes da década de 80 e durante, teve que mudar o seu paradigma, Sim. certo? Em relação à homoafetividade. Porque surgem novas famílias, novas concepções de gênero, como a senhora sabiamente falou em termos de filosofia de gênero, Exato. que até o Foucault fala nisso na história da sexualidade, que ele fala que a parada é gay, porque existe um movimento social. E ela não é homossexual, porque a homossexualidade nada mais é do que um ato físico e não uma concepção social. Como é que é visto isso hoje? Porque a polícia
ela vai conviver no seu seio com a homoafetividade, Sim. né? E vai ter que conviver também com esse gênero, essa filosofia de gênero, porque de jeito nenhum pode ser separada, né? As travestis, os homoafetivos, masculino e feminino. Como é isso? Minha polícia militar, ela está bem avançada, viu? Nós já trabalhamos o tema, estamos trabalhando a nossa tropa, já temos um trans em Feira de Santana, um soldado, já é reconhecido, ele mudou de nome para ela, é ela agora. Ela já está no alojamento feminino, tudo olhado com muita naturalidade e respeito, né? A Polícia Militar, ela já tem pensado estruturalmente como iremos fazer nas escolas de formação, mas isso é um fato, é uma realidade. Nós não vamos poder conter nada. E sim, nós temos que nos atualizar, nos aprimorar e também nos preparar psicologicamente, né, para acompanhar os novos tempos. E a Polícia Militar continua fazendo isso com excelência. Estamos sim mudando mentalidades. Olha que mudar mentalidade não é fácil. É mais fácil dissolver um átomo do que mudar o paradigma. Albert Einstein já dizia isso. Não, Albert. É muito forte. Quer colocar alguma coisa aí, Albert? Que aí depois eu vou fazer outra pergunta, que é outro questionamento. Porque o WhatsApp aqui não para. Aí as pessoas perguntam e eu vou soltando. Vou dando uma metáforazinha, vou mascarando para não ficar seco, porque as pessoas vão perguntando aqui. Há 30 anos não tinha mulher na polícia. Então, verdade. Tiveram que nos receber. É verdade. O choque de egrégora é muito grande. Não é? Corte de paradigma. Pois é. Estamos aí com mulheres já tenentes coronéis. E vamos ter coronéis. Então, não vamos conter o tempo. Talvez seja a senhora. Oh, Jesus, tomara. Mas, assim, temos que caminhar. Temos que Coronel acompanhar. Fechado, né? Coronel fechado. As 3 gemadas. Tem tenente coronel alguma já? Já, sim, já. Então tá na porta. Hoje tá tranquilo. Estou na luta. Né? Orem, minha gente. Vamos orar. Vamos orar. Fazer um cordão de oração. Isso. Não, olha, corrente de oração. Corrente de oração. Sim, você tem algo para perguntar? Que eu tenho aqui outra pergunta aqui que me fizeram para que eu... Quando a Major fala dessa contemporaneidade, desse momento que a polícia tem que se atualizar e tem realmente se atualizado, quando a gente vê isso, policiais trans, a mulher já avançando como coronel, né? Eu sei que ainda a luta é grande ainda para essa coisa, porque quando a gente vê agora ainda, ainda não saiu a coronel, olha como a coisa ainda está se avançando, né? Como é que a Major se vê nisso, né? Qual a observação que a Major tem sobre isso? Está avançando? Ainda está demorado? Como é o processo? Não que seja demorado, né? Mas assim, sempre eu digo às minhas irmãs, policiais militares, as oficialas, que continuemos fazendo o nosso serviço com excelência e se intimidar jamais. Diante dos homens, nós temos que ser pessoas lúcidas, estratégicas e estar ali com seriedade, levando o trabalho da Polícia Militar. Porque fizemos falta há muito tempo. Precisava desse acolhimento, desse outro olhar. Mas sempre digo que não é algo que um complementa o outro também. E que esses homens tenham a consciência que viemos para ficar. É uma realidade. Agora, diga-me uma coisa, Major. Veja bem, existem coisas célebres na história, a história se repete. Hegel que falava isso. Existe muita misoginia. Né? Na história toda ela é composta de misóginos. Né? A mulher conduz o homem para o inferno pelas portas do paraíso, já dizia São Cipriano. A mulher é um bicho de cabelos longos e ideias curtas. Isso é Arthur Schopenhauer. Dentro da polícia, que tem 200 anos, ela por osmose, ela adquiriu muitas sequelas desses pensares, principalmente os oficiais, que são as pessoas mais cultas, mais estudadas. Ainda há uma força da misoginia dentro da polícia ou isso já está sendo dissolvido? Como a senhora iniciou a falar aí agora. Já houve bem mais.
a aceitação já foi muito mais difícil, algumas situações indelicadas ocorreram, onde tivemos que ter a maturidade para poder sensibilizar esses homens de que nós estávamos ali e não iríamos sair. E hoje eu vejo pessoas se solidarizarem com a nossa causa, dar o voto de confiança, né? Mulheres comandando companhias, comandando batalhões, isso me orgulha. Porque a mulher hoje, ela não é questão, antigamente era vista só como a mãe, né? A mãe de família, a dona de casa. Hoje nós temos que ir para a rua, batalhar o pão de cada dia, estar com o nosso companheiro provendo o lar e ter a expertise também de levar uma casa, conduzir uma família. E vemos assim, sempre lá na nossa força, a gente diz assim, agora eu estou saindo e vou partir para o segundo turno, que é ver como é que está a casa. Quantas mulheres tem, né? Ai, olha aí. 1.000, 2.000? Ai, são poucas. Poxa, beira em 3.000 e pouco, somos muito poucas ainda na Força Policial Militar. Mas são 10%, porque são 30 mil. 30 mil, 10% faz a diferença, né? Mas são 3.000 e poucas guerreiras, né? Que fazem um trabalho com excelência e grita pra caramba, estou aqui. E estamos mudando a história. O bom, vejam bem, todo amadurecimento, ele não pode ser feito no carbureto, né? Porque senão fica aquelas bananas que não presta, né, Júnior? Isso. Júnior tá aí com dificuldade de mastigar, tem que ser bem madura as bananas, né, Júnior? Mas temos um abraço aí para você. Isso aí. Nós temos mulheres hoje fantásticas fazendo história aí na Polícia Militar, que com certeza aí nos nossos 200 anos vamos ver, né, e aí, o papel Alma, de cada uma. Você quer perguntar alguma coisa? Que estou cheio de perguntas aqui. Eu acho, eu observo que tem muito que se avançar. 10% ainda é muito pouco. né? Eu acredito que a barreira é grande ainda, né? Não só na Polícia Militar, em todas as profissões que a gente tem visto, ainda vem esses processos de assédio, que muitas vezes o mundo culturalmente acha que não é assédio, mas é assédio, né? E tá aí para se construir, tá aí para vocês nessa bandeira que tem que segurar mesmo com forças, para dar incentivo àquela jovem que está lá, futura policial, e dizer a ela: olhe, você vai chegar também a coronel, você também vai chegar a tenente. E é isso a importância quando a gente vê a Major Janaína Silva aí comandando a sua tropa, fazendo um excelente trabalho no Centro de Interatividade com Veteranos e com muitas outras que tem feito aí, que é na aplicabilidade do respeito à Lei Maria da Penha. É isso que eu observo e estou aqui para colaborar na medida, né? Para aí a gente compartilhar essas informações, esses conhecimentos, né, não, Zé? Aqui uma curiosidade. Voltando ao tema, o assunto não é da homofetividade, não. É sobre a qualidade de vida. Em Okinawa existe uma coisa que se chama Ikigai. Sim. As pessoas vivem 105, 110 anos, sabia? Mas só que Ikigai quer dizer qualidade de vida. Sim. Eu não sei o que acontece. Uma ilha, Okinawa é uma ilha que pertencia à China, já ficou independente, hoje pertence ao Japão. Eles não se consideram, é engraçado, eles não se consideram japoneses. E lá é onde saem os intelectuais, os cantores do Japão, sai de lá. Não é igual ao Havaí. Havaí você chega lá e o havaiano diz que não é americano e ele é diferente. Só que essa característica de Seikigai, que virou uma procura mundial, no Brasil tu conhece esse pouco, mas na Europa tal, é a necessidade de se viver muito. Não é? Porque hoje as pessoas vivem mais. Inclusive o Alcimar Coutinho falou uma coisa interessante. As mulheres hoje vivem mais porque muitas morriam com parto e com ato iatrogênico, ou seja, infecção hospitalar no passado, né? E hoje tem-se melhores condições, apesar de mortalidade ser muito alto. Só que a polícia se preocupa com essa qualidade de vida, de preparatório, ou seja, a saída da mão de obra para a mente de obra, para a pessoa ter outra abordagem intelectiva, para ter uma qualidade de vida. Inclusive a senhora falou uma coisa interessante aí, que existem veteranos que estão com fazenda de leite. Estão lá, né, prosperando, graças a Deus. Estão lá de um lado com corte na Lore Gigo Zerai e do outro lado com
as vaquinhas lá tirando seu leite, fazendo seu corte e fazendo um processo de evolução. Qual é o processo profilático, ou seja, preventivo e proativo, que é a mesma coisa, Sim. que a polícia faz para que esse profissional saia do militarismo e adentre numa qualidade de vida com sua família e possa viver aí, porque não adianta o indivíduo viver 100 anos doente. Né? Principalmente com sequelas mentais, tal. O que é que tem sido feito nisso? Bem, eu sempre digo que a minha força é fantástica, né? Eu falei do Departamento de Promoção Social, dos nossos centros. Lá também a gente desenvolve as rondas, né? A ronda multifuncional, a ronda psicossocial, que visita, né, as companhias, os batalhões. E lá a gente consegue captar os policiais que estão com problemas, né, psicológicos, mas também temos um instituto de ensino que tem uma seção chamada Seção de Educação Física e Desporto, que é o CEFID. Lá o CEFID, ele desenvolve um trabalho maravilhoso que é a clínica de profilaxia. Ele faz um trabalho de 3 meses com esses policiais que estão com obesidade. E é um trabalho fantástico. Nós cuidamos desde a mente com o DPS, do corpo com o CEFID, com o DPCDH, questão humana. Então é uma força que é completa e que está, sim, acompanhando os novos tempos. Nós estamos cuidando do nosso efetivo. Não vou lhe dizer que é com excelência ainda, porque estamos caminhando, estamos mudando em tudo. Na aceitação da mulher, na aceitação do trans, na questão de ver como a sociedade, o andamento que ela está tendo hoje, a liberdade que ela está tendo. Nós estamos sendo capacitados para lidar com vocês e para servir bem. Respondido! Isso é a nossa filosofia com o Dedê aqui, com a Major Janaína Silva, fazendo essa grande colaboração, falando o lado que a sociedade não vê, né? Só vê aquela barreira policial, só vê aquele homem ali atrás de uma farda, mas ali existe um ser humano, existe uma família, existe toda uma história por dentro daquela farda ali. E que é isso que nós temos aqui mostrar também, que é um ser humano que está ali atrás da farda para prestar um bom serviço à sociedade e não ser o inimigo do cidadão. Eu acho que é o braço, é o Estado presente naquele momento, na rua, toda hora, todo dia. Então é isso aí que a gente está querendo falar aqui do nosso Filosofia com Dedê, né, Major? Verdade. Ninguém é perfeito, né? Nós somos a força perfeita, mas sempre estamos querendo chegar à perfeição, em servir bem. Nosso Comando Geral tem essa preocupação, a questão das capacitações, né? O professor José Augusto, ele falou uma coisa assim, não, porque os oficiais são mais cultos. Hoje em dia a gente nem fala mais isso, né? Nossa tropa é uma tropa hoje bem diversificada, repleta. Eu tenho um professor de português, tenho um bacharel em direito, eu tenho um estudante de medicina, de biologia. Então eu me orgulho da Polícia Militar hoje estar avançadíssima. Eu estar com aquele soldado ali já com um diploma acadêmico. Isso é maravilhoso. Veja que a polícia já teve uma época de chegar assim, né? Bem lá atrás, gente. Não, você vai ser polícia, imagine. Hoje não, temos um concurso público, onde a gente avalia aquela pessoa, né? A pessoa já entra com uma formação, então isso é fantástico. Eu digo assim, meu Deus, até as ordens ficam mais fáceis. Para ser compreendidas. Para ser compreendidas, com certeza. E a gente termina oferecendo um serviço em excelência. A polícia é uma empresa, uma grande empresa de quase 200 anos, que tem espaço para todos. A gente tem o COC, que é a Companhia de Cães, tem a Cavalaria, tem o DPS, que cuida de pessoas, o DPCDH também. Nós temos aí o Batalhão de Choque, que é de bomba. E todo mundo se encontra, né? É uma força eclética, uma força que trabalha com além de seu tempo, né? Temos assim um comandante que tem um histórico de caveira, um cara competente e que trouxe essa experiência para todos nós, porque a gente trabalha muito assim, a palavra convence e o exemplo arrasta. E quando a gente a palavra convence e o exemplo arrasta. Você lê o livro de Arte de Falar em Público, ela é a máxima dele. É da Era de Ouro, é um livro antiquíssimo. É mesmo. Os exemplos arrastam, as palavras somente convencem.
Exato. É um livro de oratória, antiquíssimo, baseado em Dale Carnegie. Mas eu gosto muito daquela coisa assim, faço o que eu mando porque eu faço o que eu estou dizendo. Né? Não faço o que eu digo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não. Tem que ter A gente tem que ser realmente o exemplo. E toda vez que eu vejo a Polícia Militar fazendo o maior carnaval do planeta, ou então fazendo a segurança de um estádio como a Fonte Nova, eu digo assim, rapaz, que força fantástica. Porque é na terra, é no mar, é na selva, é no ar. Então a Polícia Militar ela é completa. Mas assim, a gente vai continuar assim, no caminho da melhora, do aprimoramento e de servir com excelência a sociedade baiana. É interessantíssimo essas colocações aí. E nos fale do carnaval. O carnaval é a maior festa do planeta. E o carnaval nosso, ele é um negócio sui generis. Porque quem vê de fora e não o conhece, e aí vem e o vê ao vivo em cores, tem um choque assim fenomênico, porque é diferenciado. Você que foi do Conselho do Carnaval, tem bloco de carnaval, né? Eu que trabalhei anos na imprensa do carnaval, e nós que somos carnavalescos, né? Observamos cada um de uma maneira diferente. E a polícia, ela, como é que vê o carnaval e o que é preparado para o carnaval? Porque, como a senhora mesmo falou, uma vez perguntaram a Abrão Lincoln, se você tem 8 horas para derrubar uma árvore, o que é que você fará primeiro? Ele diz, passo 6 horas preparando o machado. Planejando e organizando para as 2 horas executar. Então, é óbvio, Lulande, plagiando Nelson Rodrigues, que o carnaval, quando a polícia adentra nele, já tem um preparo e toda a estrutura, todo o status quo para fazer a festa acontecer. Nos fale sobre esse contexto, que é interessantíssimo para aqueles que estão nos vendo e escutando. Já estamos nos preparando. Mas na questão de tudo, de logística, como o serviço será feito, treinamento, isso é importantíssimo. Quando aqui falamos de pessoas, né, de cultura, e vem sempre direitos humanos, nós temos a preparação dos cadetes da academia, das escolas de formação, para ir para o terreno, para lidar com as novas situações. Nossa sociedade em completa transição, né? A segurança pública tem que estar preparada. E aí existe uma parceria das forças de segurança, Polícia Civil, DPT, Polícia Militar, nesse treinamento, onde a gente prepara esse homem e essa mulher para o terreno. Para lá não ter dúvidas. Porque já foi-se o tempo que a polícia não era uma polícia científica, ela é. Ela é uma polícia preparada. Nós temos treinamento até para o uso da tonfa, a condução do menor. Porque a gente estuda a lei da escuta do menor. Uso já zerado da força, né? Uso controlado da força. Controlado da força. Para evitar... Nós não queremos uma crise dentro da maior festa do planeta. Exato. Porque é a maior operação de guerra em tempos de paz. Já estamos sim nessa preparação. Imagine que tem que ser o carnaval, né? Porque é os nossos 200 anos. E nos fazemos presentes. E é incrível como a família militar gosta do carnaval. Porque a Major Janaína gosta muito do carnaval. Sou carnavalesca. Os veteranos, sim, adoram carnaval. Temos os veteranos no Pelô. Temos o nosso camarote da PM, que é show. O Coronel André Carvalho, ele programa tudo com perfeição e maestria. Nós temos diversos atores. A polícia é igual a música. Nós estreamos. As outras polícias vêm bebendo a água da fonte. Então tem que ser mesmo da Bahia, porque da Bahia ninguém dá, se estreia. Estreia. E na hora que morre, víbora purpurina, né? É isso aí, com certeza. Porque o carnaval é a festa da Bahia. É a festa da Bahia. Estamos chegando ao final, né? Estamos chegando ao final. Major, deixe-nos aí sua mensagem final, entendeu? Que é importantíssima, porque nos coloca e nos dá uma abertura, né? Essa, como dizia Lauzi, esse é o primeiro passo de uma longa caminhada. Eu acredito que ao expor essas estruturas da Polícia Militar do Estado da Bahia, a senhora está abrindo
portas e ao mesmo tempo dando um passo para uma longa caminhada que é uma visão diferenciada da nossa polícia militar baiana. Eu quero deixar a mensagem assim, que a sociedade é muito importante para a Polícia Militar, não fazemos segurança pública sem vocês. A Polícia Militar hoje é sim, proximidade com a comunidade. Nossos quartéis estão abertos. Precisamos sim estar praticando a escuta ativa, tanto externa quanto interna, e ter a preocupação com os homens e mulheres desta grande corporação, quase bicentenária, em servi-los com excelência. Porque, como o meu comandante-geral diz, PMBA, uma força a serviço do cidadão. Parabéns aí para a Major Janaína Silva, e que maravilha que fala excelente aqui no nosso podcast. Filosofia com Dendê fica por aqui. A gente quer agradecer ao nosso repórter Carlos Costa, a operação da mesa com Júnior, aos nossos apoiadores, a Faculdade Einstein, a FACEI, a Multifisioterapia Oriental, a Associação Cultural Malcolm X, a SEMA e todos vocês que estão assistindo a gente, ao Centro de Interatividade, a Veteranos, que está aqui através da nossa Major, mostrando o nosso trabalho. Muito obrigado, né não, Zé? É isso aí. Se você acha cara educação, procure saber o preço da ignorância. É importante que nós tenhamos o pensar de Sorokika, já visto que estamos falando de filosofia. No primeiro momento, nós temos a parte estética do ser humano. No segundo, TSA, a parte ética, né? Que é a ciência que estuda a moral, e a educacional, que é a educação e a transmissão de informações historicamente adquiridas. E no último instante, nós teremos a visão espiritual. Não a visão espiritual abordada em concepções de religiosidade, mas sim a visão de que há um processo de humanização, no qual eu reporto-me aqui a Mikhail Bakunin. Ele disse que a falta de liberdade de um único homem representa a falta de liberdade de todas as pessoas do universo. Então, a consciência é o conhecimento de si mesmo. E é importante que cada vez mais venhamos adentrar no contexto da espiritualidade, da humanização, para que nós possamos ter uma sociedade cada vez melhor e tenhamos uma homeostase social, ou seja, um pleno equilíbrio. Albre. Muito obrigado, Major. Fechou?